vínculos holônomos são vínculos que podem ser expressos por equações dessa forma, onde a função f depende apenas das coordenadas que descrevem as posições das partículas do sistema, ou vou introduzir mais um termo que nós vamos usar aqui com frequência. Essas coordenadas que podem, por meio das quais as posições das partículas ficam perfeitamente definidas, definem a configuração do sistema. Dizer que o sistema está numa certa configuração é dizer que as partículas que compõem esse sistema estão em certas posições definidas. Então, as posições das partículas num dado instante definem a configuração do sistema naquele instante. À medida que o tempo passa, a configuração vai mudando porque o sistema está em movimento, então as partículas vão mudando de posição, a configuração vai mudando com o tempo. Então, se essas coordenadas aqui, sejam lá quais forem, são as coordenadas que definem a configuração do sistema, portanto, dão a localização de cada partícula num dado instante, e se todos os vínculos ou as restrições ao movimento do sistema podem ser postas nessa forma, então nós dizemos que esse sistema é um sistema holônomo e esses vínculos são vínculos holônomos. Essa palavra holônomo é uma combinação de uma raiz grega que significa inteiro ou todo, e nomo é de lei. Nomos é uma palavra grega que corresponde a lei ou regra, tá? Então isso aqui seria uma espécie de, como se fosse uma espécie de regra inteira ou regra integral. Por quê? Porque pode haver vínculos que envolvam as velocidades das partículas além das coordenadas. Genericamente, vínculos que dependam das coordenadas e velocidades são equações diferenciais, que envolvem derivadas das posições em relação ao tempo. Então, esses vínculos, de modo geral, não são holônomos, embora, em alguns casos especiais, eles possam ser. Então, tentando explicar um pouco melhor. Podem ocorrer vínculos da seguinte forma. Suponha que os vínculos possam ser dessa forma aqui. Então, isso aqui é uma equação para cada um dos vínculos, né, que relaciona as coordenadas de posição com as velocidades. Eu estou usando uma notação que eu acredito que todo mundo já tenha contato com ela. Ponto significa derivada em relação ao tempo, né? Ponto é a mesma coisa que dt. Então isso aqui é a velocidade correspondente à coordenada associada. Então, que-se um ponto é a velocidade correspondente à coordenada que-se um e assim por diante. Então, esses vínculos que envolvem velocidades e coordenadas ocorrem tipicamente em movimento de corpos rígidos sujeito à condição de rolamento sem deslizamento. Por exemplo, imagine um cilindro rolando sem deslizar numa superfície horizontal. Se nós escolhermos aqui uma origem desse eixo X, a configuração do cilindro, num dado instante, pode ser caracterizada por duas coordenadas. Uma é que dá a posição do centro de massa do cilindro a contar dessa origem. Então, isso aqui é a coordenada X. E o ângulo de rotação desse cilindro em torno do seu eixo de simetria. Chamemos esse ângulo aqui de φ. Num movimento arbitrário desse cilindro sobre essa superfície horizontal, essas duas coordenadas são completamente independentes. A posição do cilindro num dado momento e
o quanto ele girou a partir de uma posição de referência inicial, são independentes. Agora, se o cilindro rola sem deslizar, nós queremos dizer com isso que a velocidade do ponto de contato do cilindro com a superfície é sempre igual a zero. Ou seja, o cilindro não escorrega sobre a superfície horizontal. A condição de rolamento sem deslizamento pode ser, portanto, representada assim, ó, por x ponto igual a r φ ponto. Φ ponto é a velocidade angular instantânea do cilindro. Ômega é isso aqui. Essa velocidade angular instantânea gera uma velocidade do ponto de contato que é igual a ômega r para a esquerda. Como x ponto é a velocidade do centro de massa, a velocidade resultante desse ponto aqui, genericamente, é x ponto menos ômega r, ou seja, menos r φ ponto. Se essas coisas não forem iguais, é porque o cilindro está deslizando sobre a superfície. Quando essas coisas são iguais, isso provoca uma velocidade exatamente igual a zero do ponto de contato do cilindro com a superfície. Então a condição de rolamento sem deslizamento pode ser escrita dessa forma aqui, ó, que é uma equação desse tipo, onde aqui nós temos duas coordenadas, o xi1 é a coordenada x e xi2 é essa coordenada angular φ. Isso aqui é uma equação que envolve as velocidades. Vamos ver um outro exemplo. Imagine uma moeda se movendo sobre uma superfície plana sem tombar, mantendo-se sempre na vertical. Então a moeda numa superfície horizontal, rolando sem deslizar, mas se mantendo sempre vertical. Então seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Isso aqui seria o plano horizontal, xy, sobre o qual a moeda se movimenta, e suponha que isso aqui seja um trecho da trajetória que o ponto de contato da moeda faz com a superfície, né? Se v é a velocidade do centro de massa da moeda, como aqui, ó. E nós usamos de novo um ângulo φ de rotação da moeda em torno do próprio eixo. E se isso aqui é um ângulo θ, que o vetor velocidade faz, o vetor velocidade do centro de massa, tá bom? Esse vetor v é o mesmo v que está aqui, ó. Se θ é o ângulo que o vetor velocidade faz com a direção x, então a condição de rolamento sem deslizamento dessa moeda é a mesma coisa que isto aqui, com a diferença de que agora no lugar de x ponto entra o módulo desse vetor velocidade. Então a condição de rolamento sem deslizamento é agora essa aqui, ó, v igual a r φ ponto. Mas, em termos das coordenadas do centro de massa, ó, sejam xy as coordenadas do centro do disco, que é o centro de massa dele, o disco é suposto homogêneo, né? Então, as projeções desse vetor v na direção x e na direção y dão os componentes x ponto e y ponto dessa velocidade. Tá certo? X e y são as coordenadas desse ponto aqui, tá? Esse vetor v que está desenhado aqui embaixo é a mesma coisa que o vetor velocidade do centro de massa.